A prática da meditação em si remonta tempos antiguíssimos. Está representada em quase todas as religiões, de certa forma. No budismo, no hinduísmo, no cristianismo, no judaísmo e etc. Possivelmente, a meditação floresceu no Egito. Foi difundida também na Índia, nos povos maias e etc. E assim foi crescendo essa arte. Muitas pessoas associam a arte de meditar como uma prática somente religiosa ou mística. Apesar disso de fato ser verdade, a meditação traz benefícios não religiosos, também não místicos. O fato de você dormir toda noite, relaxar, perder essa noção do tempo e acordar revitalizado, esse é um bom exemplo da meditação. A meditação ela traz esse benefício, você recompor essa energia. Porém, diferente do sono, do fato de você estar dormindo, a meditação ela trabalha isso com sua mente ativa e o seu corpo em repouso. Tradicionalmente, a meditação é relacionada à espiritualidade, a misticismo, mas a meditação pode ser um instrumento também, como eu disse antes, para o desenvolvimento pessoal, num contexto não religioso. Outros dizem que jamais irão praticar a meditação, porque isso é para pessoas zens, para pessoas tranquilas. E que estão completamente erradas, porque meditação também é destinada a esse tipo de pessoas. Pessoas que são estressadas, pessoas que são muito agitadas. A meditação traz esse benefício de anti-estresse, antidepressivo e também busca essa calma interior. Então, pessoas que dizem que não faz a meditação pelo fato de não ser zen, isso não agrega ao conceito da meditação. Que meditação também busca essa paz interior, busca essa harmonia consigo mesmo. Meditação nada mais é do que conhecer a si próprio através do silêncio, ok? A divulgação das práticas da meditação no mundo contemporâneo recebeu uma grande contribuição das técnicas milenares preservadas pelas diversas culturas tradicionais do Oriente. Uma das escolas em que ela evoluiu independentemente foi o sufismo. Na filosofia religiosa do Oriente, é uma prática típica, como o brahmismo, no budismo, no Tantra e no jainismo, bem como nas artes marciais. Não podemos esquecer também que nas artes marciais eles agregam muito a meditação. A definição em si da meditação pode variar de acordo do contexto como ela é praticada, de qual religião ela foi tirada e como ela está sendo usada nesse meio em que está sendo ensinado. Algumas definições que normalmente a meditação usa é praticar o foco da mente em um objeto, ou seja, focar a mente em uma estátua religiosa, focar a mente na sua respiração, focar a mente em mantras. Então a meditação tem esse lado, focar a mente em um objeto. Um outro ponto é a abertura mental para o divino. Esse contexto da meditação já é mais místico e mais religioso. A meditação, ela ajuda esse contato com o seu ser superior, esse contato com Deus, esse contato com o cosmos. Ou seja, oração é quando você pede a Deus. Meditação é quando você ouve a voz de Deus. Basicamente isso que condiz essa definição da meditação. Ou seja, muitas vezes a gente está numa prece, pede, não analisa o que você está pedindo ou o que isso está se enquadrando na sua vida, se você está preparado para receber nesse momento, se isso condiz com sua realidade. Então a meditação é esse momento que você acalma a sua mente e recebe os centelhos divino para captar essa sua prece, para ter essa resposta, para ter essa intuição. Okay? Uma outra definição da meditação é desenvolver uma qualidade.
E essa qualidade também se divide numa questão mística e não mística, religiosa e não religiosa. Por quê? Quais são as qualidades que ela desenvolve? A concentração, a memória, o anti-estresse, a calma e também qualidades místicas, qualidades religiosas, ou seja, curas, visualizações, você pode concentrar paz em uma determinada pessoa, região, lugar. Então, a meditação agrega esses tipos de qualidade. Como praticar a meditação? Meditação hoje em dia está muito secular e até muito comum você encontrar lugares que praticam meditações, livros, vídeos diversos no YouTube, você consegue ter acesso a essa informação. A prática da meditação pode ter diversos segmentos, como postura de corpo, por que você está buscando essa meditação e o que você usa para meditar, ou seja, os objetos para a meditação. A meditação pode ser praticada por diversos motivos, desde um simples relaxamento em busca do nirvana. Esse nirvana não é a banda que você costuma ouvir. Nirvana é um estado de paz e tranquilidade alcançado através da sabedoria. Objetos. Os objetos utilizados para o foco da meditação pode ser desde uma chama de uma vela até a natureza do seu próprio corpo. Ou seja, a chama de uma vela geralmente é utilizada porque o fogo tem um contexto místico. E se você consegue encontrar alguns vídeos dando exemplo de concentração através da chama da vela. E a natureza do próprio corpo corresponde à respiração. Você concentra a sua respiração. Por quê? O objetivo da meditação é realmente acalmar sua mente. Então, geralmente, quando você está meditando, vai vir inúmeros pensamentos desviando esse seu propósito de relaxamento. Então, o fato de você estar olhando para uma vela ou se concentrando na sua respiração facilita esse mar de pensamentos se acalmar e você conseguir essa meditação. Mantras também são muito comuns na meditação. Por exemplo, os mantras utilizados no hinduísmo. Até mesmo a recitação do rosário na tradição cristã pode ser considerada até como uma meditação com mantra. Então você tem diversos objetos para utilizar para fazer essa meditação. Porém, não é obrigado você fazer isso. Geralmente quem não gosta dessa utilização de mantra, de vela, essas coisas, porque tem um teor místico, utiliza só a respiração, a concentração da respiração. A meditação pode ser realizada de diversas posturas, em pé, deitado, andando. Vai depender do contexto aonde você está praticando. É aquela situação que eu expliquei no início. Aonde você está praticando essa meditação, então ela vai carregar essa característica desse lugar. Então tem lugares que você vai praticar meditação sentado, outros lugares deitado e outros lugares em pé. Porém, se você for fazer essa prática sozinho, você pode utilizar a mais confortável para você, a mais ideal, que facilite esse seu momento de meditação. A posição sentada é adotada normalmente por ser a mais fácil de utilizar para a meditação, onde o corpo continua em repouso total, porém a mente em alerta. Deusa hindu da meditação, meditando na posição de lótus. A famosa posição de lótus. O pé esquerdo apoiado na coxa direita e o pé direito apoiado na coxa esquerda. Essa é a posição de lótus completa. Se difundiu muito como sinônimo de meditação, porque geralmente é utilizado na yoga, como uma posição ideal para a meditação. Tanto que você vê algumas pessoas quando sentam na forma de lótus, outras brincam. Está meditando, então tem essa associação. Então virou mesmo um sinônimo de meditação essa posição de lótus. Existe uma outra meditação, existem outras posições sentadas, inclusive tem um vídeo meu, eu vou deixar aqui no link. Se vocês quiserem, cliquem aqui, que aí vocês conseguem ver a meditação com um teor místico da Ordem Rosa Cruz.
É um vídeo meu. Depois desse vídeo você pode dar uma olhada nesse estilo de meditação, que é uma das ordens que praticam e respeitam essa arte. E a duração? Quanto tempo você deve meditar? Normalmente não há um limite pré-estabelecido para fazer meditações. No entanto, se você está começando, é aconselhável que você comece com poucos minutos e vai aumentando gradualmente, entendeu? Com o tempo. Você pode passar de horas, em alguns casos dia, por exemplo, como foi o caso de Paul Dendosh. A Discovery Channel fez até um documentário sobre ele, meditando nas raízes de uma árvore por 5 dias. Então realmente é incrível como esse menino conseguiu manter essa meditação. Vocês conseguem ver esse documentário também no YouTube, é muito interessante. Vale ressaltar também que a frequência da prática resulta diretamente nos resultados da meditação. Ou seja, a pessoa que faz uma meditação regular todos os dias, 3 vezes por semana, costuma ter um resultado que é aquela que faz uma vez por mês, um aqui, um ali. Então exige uma responsabilidade. É como se fosse, leva em consideração que a meditação é um exercício. Não adiantaria nada você ir para a academia uma vez por mês, horas alternadas, e fazer de qualquer jeito. A meditação, encare ela como um exercício regular, seriedade. Qual o local que você deve praticar meditação? Primeiramente, escolha um lugar silencioso, arejado e limpo. O quarto de dormir costuma ser ideal para meditação, porque é o lugar que engloba essas qualidades. É o lugar onde você dorme, costuma ser calmo, arejado e te traz conforto. Então, depois de você estar nesse ambiente, você pode escolher a posição ideal que te deixa mais confortável, permanecer por um bom tempo sem se mexer. Ao praticar a meditação, entenda que seu único objetivo é silenciar a mente para uma agitação com uma sucessão de pensamentos que normalmente ocorre. Foi o que a gente conversou há alguns minutos atrás. Quando você estiver meditando, vai vir inúmeros pensamentos e inclusive se você for essa pessoa que se considera estressada, que está nesse momento difícil, então a meditação vai ser esse momento que os pensamentos vão vir agitando sua mente. Então você tem que lutar contra ele. Quando você consegue esse silêncio absoluto na mente, ou a ausência total de pensamento, é que os experimentos ficam ainda mais interessantes. É quando você experimenta o vazio iluminador, o êxtase místico, a liberdade da alma. O horário para meditar vai variar de cada indivíduo e situação. Existem 2 momentos que geralmente é praticado. No período da manhã, assim quando acorda, porque quando você acorda, antes de você ir trabalhar, antes de você fazer seu curso, ir para a escola, fazer qualquer coisa, é um momento que a mente ainda não se agitou. Então é muito bom você fazer essa meditação antes desses afazeres, porque vai continuar esse benefício ao longo do dia. Um outro horário, de madrugada, às 3 da manhã. Esse horário geralmente é adotado por místico porque tem um significado simbólico. Porém, existe também uma razão não mística. Por quê? De madrugada costuma ter ausência total de som. Não tem barulho na rua, não tem o carro do gás passando, não tem um carro do funk passando na rua, não tem ninguém te chamando, não tem filho te chamando. Ou seja, de madrugada é o horário de silêncio total. É onde você consegue fazer aquela meditação com um resultado melhor por causa dessa ausência de som. Eu não vou entrar em detalhe como se ensina a meditação, porque já tem diversos vídeos mostrando essa prática, alinhamento de chakra. Depende do contexto que você for buscar meditação, existe basicamente todos os vídeos disponíveis para vocês. O livro A Arte da Meditação é um bom exemplo de livros que ensinam a meditar, que inclusive deve ser ouvido antes de ler o livro. Esse livro é muito interessante, eu vou deixar como uma recomendação, apesar de que tem diversos livros tratando sobre esse assunto, mas esse livro vem acompanhado desse CD, então é interessante caso você queira buscar essa
essa arte de meditar. Cristianismo e a meditação. Em uma pesquisa rápida com a pergunta: cristãos podem meditar, sim ou não? A resposta foi quase que unânime, pois a meditação tem fortes laços com a espiritualidade, com o místico, e apesar da Bíblia constar diversas vezes a palavra meditação, eles alegam que a meditação que a Bíblia está relatando não condiz com o contexto da prática em si, e que faz todo sentido. Eu encontrei um artigo no site que uma pessoa escreve assim: porém, isso nada tem a ver com a meditação cristã. No cristianismo, meditar não é esvaziar a mente como fazem os orientais pagãos, mas encher a mente, enchê-la com a palavra de Deus, como diz o salmista: eu fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Salmos 119, versículo 148. Precisamos saber diferenciar uma coisa religiosa e não religiosa, um contexto em si. Meditação, como eu disse, pode ser encarada como um exercício físico, emocional, e não só pelo fato religioso. Quando você está andando na rua e você tropeça e bate o pé em uma pedra, qual é o seu instinto natural? Você fecha os olhos, respira. Alguns xingam, gritam, mas normalmente você respira, drena aquela dor e depois salta. Isso é o seu instinto, a natureza agindo no seu subconsciente. Você percebe que todas as pessoas fazem isso. Bateu o pé, distraída, ela respira fundo, prende e solta devagar. Esse é um contexto da meditação. Ok? Então, ou seja, a própria natureza te obriga a fazer essas coisas sem você nem perceber. Se você dominar essa arte, ou seja, o seu instinto primitivo, o seu instinto da natureza, você vai conseguir ganhar habilidades para dominar essa arte. E é isso que estamos tratando. Em questão de religiosas ou não, cada um encara de acordo com suas denominações. Diversas denominações que eu perguntei, que eu consultei, realmente eles não gostam dessa prática pelo fato que tem incensos, que usam velas, que usam mantras, mas a meditação em si consiste em você parar, acalmar sua mente. Uma vez que isso te dá um benefício, uma saúde, é benéfico, eu não vejo problema de fazer essa prática. Inclusive, um doutor chamado Roberto Cardoso escreveu um livro, e o livro se chama Medicina e Meditação. Um médico ensina a meditar. A meditação é um recurso terapêutico que caminha lado a lado com a medicina. Partindo dessa premissa, o doutor apresenta neste livro os princípios básicos da meditação e, inclusive, desvincula do caráter místico ou religioso que afasta muitos interessados. Ou seja, existe agora um médico que está dizendo, que está defendendo que existe benefícios para a saúde dessa meditação. Inclusive, nesse livro, ele desvincula esse caráter religioso dessa prática. Como é visto a meditação nas sociedades secretas, nas ordens iniciáticas? No livro Sociedade Secreta, escrito por um escritor independente, Mariano Soltis, ele diz assim: em nosso novo mundo, muito se fala em meditação no contexto secular, mas por ter um grande laço místico acende a chama da dúvida. E nas sociedades secretas, como ela é encarada? Ele faz essa indagação e apresenta diversos tipos de teorias, de
prática das ordens, como se encara. Sociedade secreta, escola de mistério, como a Sociedade Teosófica, Rosa Cruz, Aurora Dourada, a Óton e até mesmo a maçonaria, usam com grande respeito a arte da meditação. Eles entendem que a meditação tem benefícios físicos no sentido de reflexão, no antidepressivo, no anti-estresse, no sentido dos estudos, facilita a assimilação, ajuda a memória, ajuda na compreensão dos estudos. Inclusive, é aconselhável você meditar antes de fazer o estudo e após fazer os estudos, porque ajuda você a assimilar, ajuda você a absorver a informação. E de fato isso funciona, não tem como contestar. Além do sentido, desses dois sentidos, existe o sentido metafísico, que é a cura, a intuição, a visualização, e a meditação está altamente associada também com a lei da atração. Num contexto geral, eu vou chamar de lei da atração, que cada segmento determina um nome diferente, mas em si significa essa base, a lei da atração, que vocês podem ver até no vídeo que eu fiz desvendando a lei da atração. Então, para você praticar essa arte, para ter um resultado mais eficaz, é aconselhável você também praticar meditação, porque uma ajuda a outra. Bom, independente de questões religiosas, a meditação é um exercício, e muito bom por sinal. E isso está mais que comprovado pela ciência. É claro que se você buscar meditação em todo o seu esplendor, vai ter conflito religioso dependendo de sua religião. Normalmente em religiões cristã e protestante. Pelo fato de usar vela, usar o incenso, os mantra. Porém, apesar disso tudo parecer místico demais, mágico demais, existe uma razão bem mais simples. Por exemplo, o cheiro e o som influencia diretamente no seu estado emocional. Se você estiver parado, distraído dentro de casa e começar a chover sem você perceber, e você sentir esse cheiro de chuva, é quase que instantâneo você sentir uma calma, você gosta, te dá um sentimento. Ou seja, o cheiro consegue mudar seu estado, o cheiro consegue facilitar para você ficar mais calmo. Então, esse é o principal objetivo do incenso. Outro exemplo é o som. Quando você está ouvindo, você vai passear num jardim, alguma coisa, você ouve o som da natureza, o seu instinto, ele te acalma. Algumas pessoas, quando chegam na praia, ouvem o som da praia, inclusive baixa a música com som de chuva, com som de praia, porque relaxa. Então o som também pode influenciar diretamente no seu estado emocional. Por isso que quando você vai meditar, vai repousar sua mente, une o cheiro com o som, isso tudo te dá um ambiente para você conseguir uma meditação mais eficaz. O outro ponto, se você está estudando para concurso, para alguma prova, para qualquer coisa, eu quero aconselhar a você a fazer essa prática, ou no mínimo experimentar para dizer se ela serve ou não serve. Muitas pessoas criticam, muitas pessoas têm um conceito, porém nunca fez, nunca praticou. Então, se você está estudando incansavelmente, você vai ter muita dificuldade para assimilar essas informações. Não adianta nada você passar dia e noite lendo, estudando e não ter um momento para seu cérebro assimilar e captar a informação. Se você está estudando utilizar a meditação, é esse momento de calma que sua mente vai buscar associações e vai ser muito lucrativo para ela, porque ela vai assimilar todas essas informações. Se você quiser saber sobre meditações místicas, no conceito místico, busca lugares onde tem esse propósito. Busca conhecer lugares onde tem essa informação, onde tem essa prática e que eles vão te explicar todo o teor místico. Mas se você não está buscando esse lado místico, eu te aconselho também praticar como um exercício. Eu tenho certeza que isso vai te dar benefício, independente se ele for num contexto místico, religioso ou não, ok? Bom, o vídeo acabou. Tudo que eu queria expor sobre essa meditação, todos
as lacunas, todas as perguntas eu procurei responder. Se vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma observação, deixa aí que a gente discute através do comentário. Vejam os 2 vídeos que eu recomendei, que é a meditação da Ordem Rosa Cruz e da Desvendando a Lei da Atração. Tem outros vídeos interessantes, documentários, tem um alinhamento dos 7 chakras, que isso vai te dar uma visão mais ampla da meditação, ok? Deixa o like, deixa o comentário, mesmo que você não tenha o que comentar, fala que o vídeo ficou bom, ficou ótimo, o que vocês acharam, que esse retorno de vocês é muito importante, motiva muito eu continuar fazendo vídeo. Valeu? Muito obrigado, um abraço e até mais.